Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 26 de maio de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus, com o objetivo de manter você sempre bem informado sobre o que acontece em nossa cidade. A TV Câmara segue trabalhando. Vamos então às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto até hoje, 26 de maio. A atualização foi feita na live hoje pela manhã pela gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréia Negri. Foram confirmados, então, 569 casos positivos. Estamos em ascensão ainda, né? Não há uma redução de casos. E até o momento foram confirmadas, então, 20 mortes, mais 3 mortes aí de sexta-feira para cá. A última aí, um homem de 55 anos que tinha comorbidades, né? Tá? Então, 569 casos positivos em Rio Preto. Vamos lembrar que o telefone 0800 da Secretaria de Saúde, que você pode tirar qualquer dúvida a respeito do coronavírus, da Covid-19, 0800 7722 123. E nós tivemos o feriado aí de 9 de julho antecipado para essa segunda-feira. E sobre isso, hoje pela manhã, o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, o Marco Vignoli, falou na Rádio CBN sobre o isolamento da população nesses dias, né? Ele disse que na capital foi registrado um índice de 57% de isolamento e em todas as regiões do estado, incluindo Rio Preto, o índice em todas as localidades ficou acima de 53%, um resultado positivo, segundo ele, pois o mínimo aceitável aí é 50%. Ele também destacou o uso de máscara, 97% da população aderiu ao uso de máscara, né? Tem que usar a máscara para se proteger. E, segundo ele, questionado a região com melhor desempenho até o momento, aí ele citou que considerando todos os índices, né, transmissão, infectados, desocupação de leitos, leitos vazios e capacidade hospitalar, a melhor região é a de Presidente Prudente. Lembrando que São Paulo é o estado mais atingido do país, né, pelo coronavírus, são 82.161 contaminados, com 6.163 mortes. E sobre isso, a gente tem uma reportagem aí sobre a possibilidade de flexibilização do comércio em Rio Preto a partir de 1º de junho, caso os índices melhorem, né? A desocupação de leitos, a vacância em UTI, a transmissão, o índice de isolamento social, é um conjunto de fatores que podem levar a região de Rio Preto a partir de 1º de junho, flexibilizar a abertura do comércio com base no plano regional elaborado aí pela Prefeitura de Rio Preto. E a gente tem as informações aí com a jornalista Mariana Dyer. O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da Prefeitura de Rio Preto e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico apresentaram ao Governo do Estado na última sexta-feira um plano regional de flexibilização das atividades econômicas. O comitê criou 5 níveis de acompanhamento de casos em Rio Preto. O nível 5 é o mais radical, que fecha tudo, e o nível 1, ele permite a abertura geral. Essa tabela leva em consideração o número de casos de Covid na cidade, a ocupação de leitos nas UTIs, a garantia de equipamentos de proteção individuais e a quantidade de profissionais de saúde na ativa. Atualmente, Rio Preto está no nível 3, que autoriza o funcionamento dos serviços essenciais. Se Rio Preto registrar queda no número de casos de Covid ou tiver uma estabilidade, a proposta é incluir a cidade no nível 2, que prevê a reabertura de alguns segmentos da economia. Um dos critérios do governo do estado para que Rio Preto vá para esse nível 2 a partir do dia 1º de junho é o nível de isolamento social acima de 50%. O plano regional está disponível no site da Prefeitura de Rio Preto. Mariana Dyer para a TV Câmara. Tá aí então as informações e tudo isso vai depender do andamento dos índices aqui em Rio Preto, né? Lembrando, a gente tem 569 casos positivos, estamos bem melhor que outras regiões, região de Campinas,
própria capital, Baixada Santista. É bom que seja assim. E sobre isso, o Sincomércio entrou nessa segunda-feira com mandado de segurança, pedindo a abertura imediata de todo o comércio de Rio Preto, desde que respeitadas as regras de higiene e distanciamento social. Essa decisão está a cargo da juíza da segunda vara da Fazenda, Tatiana Pereira Viana Santos. O Sincomércio usa como base uma decisão da Justiça de Limeira, que determinou a abertura do comércio lá na cidade. Mas essa decisão já foi derrubada pelo Tribunal de Justiça e revista pelo próprio juízo de origem. Já agora, a informação que saiu agora, o juiz da primeira vara da Fazenda de Rio Preto, o Adilson Araque Ribeiro, concedeu uma liminar em mandado de segurança para permitir o funcionamento de salões de beleza e barbearia aqui em Rio Preto. A decisão é liminar, pode ser cassada aí a qualquer momento e vale só para os profissionais que integram o polo ativo da ação, né? Ou seja, os que constam ali como autores da ação. Já é aí mais uma decisão questionável da justiça, né? Na decisão ali, o juiz alega que, com base no decreto federal do presidente Jair Bolsonaro, que declarou barbearia, manicure, etc., como serviço essencial, o juiz diz que não caberia ao município impedir esse funcionamento, uma vez que o próprio decreto municipal não deixa isso claro. Tá? Então, essas informações, passar um balanço do mundo aqui, são até esta terça-feira, dia 26, 5.495.000 pessoas infectadas em todo o mundo, com pelo menos 346 mil mortes. Por outro lado, são mais de 2.230.000 pessoas já recuperadas e, em tese, imunes aí ao coronavírus. O país com o maior número de infectados segue sendo Estados Unidos, com 1.700.000 contaminados e 99.624 mortes. O Brasil segue firme aí, buscando os Estados Unidos, né? São 377 mil infectados, com já 23.606 mortes. Estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, lembrar aí os nossos contatos, tem o nosso WhatsApp aí, tem o nosso telefone fixo, é o 991637905 e o 32147766. Bom, gente, em meio aí a essa crise sanitária e econômica da história recente, a maior, né? O Brasil, como eu disse aí, ultrapassando 23 mil mortes. E, em tese, a tendência é piorar, pois a curva do Brasil ainda é ascendente e, para muitos, ainda não atingimos o pico, né? Que é o auge aí de contaminação. E sobre isso e outros assuntos, vamos conversar agora com a médica intensivista do Hospital de Base, a doutora Suzana Margarete Agege Lobo, ela que é também presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Intensivista é um médico especialista em UTI. E a doutora Suzana está aqui no Skype comigo. Doutora, tudo bem? Me ouve? Boa tarde, tudo bem, Alexandre? Tudo jóia, doutora. A gente não está vendo a senhora. Será que a câmera está acionada aí? E agora? Agora sim, perfeito. Boa tarde a todos. Obrigado por nos atender. Doutora Suzana Lobo, vou chamar a senhora Suzana Lobo, pode ser? Sim, por favor. Doutora, para começar, eu queria que a senhora explicasse o que é o médico intensivista e qual a importância dele nesse momento em que a gente vê tantos falar de UTI, ventilador, etc. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse segmento da medicina. O médico intensivista é o médico especialista em medicina intensiva. Essa especialidade, ela leva em torno de 4 anos de residência para ser terminada. O médico intensivista, ele é o médico que atende os doentes na UTI, né, que são os doentes de maior gravidade. Ou seja, o médico intensivista ele vai atender o paciente nos momentos mais difíceis da sua vida, né? Que é aqueles momentos em que ele corre risco de vida.
em que ele necessita de monitorização, em que ele enfrenta doenças graves, né? Ou cirurgias de grande porte, ou seja, são as doenças de alta complexidade que necessitam monitorização ou tratamento intensivo. Legal. Doutora, a Covid aí, a doença causada por esse novo coronavírus, por que que em algumas pessoas realmente não passa de uma gripezinha, em alguns ela é até assintomática e em outros esse vírus leva a pessoa às UTIs e em muitos casos à morte, como a gente tem visto? Qual que é essa diferença entre organismos que para uns não passa aí de uma gripe mesmo e outros a pessoa fica em UTI por semanas e acaba até morrendo? Alexandre, por que que algumas pessoas, mesmo jovens, desenvolvem a doença e outras não? Muitas coisas a gente ainda desconhece nessa doença, tá? Mas sem dúvida nenhuma, algumas características que vão fazer com que os pacientes sejam de maior risco de desenvolver uma doença muito grave, precisar de uma UTI ou até morrer, né? E em comparação a outros que desenvolvem formas mais leves. A gente sabe que 80% das pessoas que desenvolvem sintomas, ela vai ter uma síndrome gripal leve, vai ser tranquila. 20% vão ser casos mais graves que precisam de hospitalização. E desses 5% vão evoluir com falência respiratória, vão precisar de ventilação mecânica, possivelmente de diálise e muito tratamento e suporte dentro de uma terapia intensiva. O que a gente sabe que caracteriza esses doentes, em geral, eles são doentes, 60% desses pacientes têm mais que 65 anos de idade, ou seja, a idade é um fator importante. Contudo, se 60% tem mais de 65 anos, 40% tem menos. E a gente tem visto muitos jovens nas unidades de terapia intensiva. Outra coisa importante, doenças associadas, comorbidades. Então, pacientes que têm doença cardiovascular, pacientes com hipertensão, pacientes com diabetes, mas principalmente doença cardiovascular ou doenças pulmonares, até por ter uma reserva orgânica menor, né, eles vão ter menos chance de ter uma doença benigna, podendo complicar, podendo evoluir para necessidade de suporte ventilatório e ficar mais tempo na UTI ou até morrer. Tá? Doutora Suzana, questão de pulmão, né? A Covid parece que ataca bastante o pulmão. Eu vi casos aí, alguns médicos falando que já pegou pulmão cheio de água. Eu queria saber por que que esse vírus ataca o pulmão e completar a questão de fumante, se o fumante entraria na categoria de risco, ainda mais considerando, eu não sei se isso foi concluído ou não, mas uma pesquisa na França, me parece que a nicotina teria algum efeito de repelir, ou não sei se essa é a palavra, ou de proteger o pulmão do vírus. Isso tem algum fundamento? Olha, em relação às doenças pulmonares, pacientes com DPOC, ou seja, doença pulmonar crônica e os fumantes, eles podem sim ter evolução mais grave. Assim como os pacientes com câncer de pulmão que estão em tratamento, eles são imunossuprimidos, recebem quimioterapia, esses pacientes devem ficar longe até de grupos de possíveis locais que tenham pessoas infectadas. Em relação ao tabagismo, é bem claro que os fumantes são sim mais suscetíveis à infecção pelo coronavírus. E tem relação não só com o ato de fumar, como a duração, há quanto tempo a pessoa fuma e se ela parou ou não. Então, na verdade, os estudos sugerem, as análises dos milhares de pacientes que já sofreram a doença, que a chance de estar num grupo mais grave, ela praticamente dobra em quem fuma, tá? Então, é importante quem, por exemplo, obviamente a doença vai ser menos grave em quem não fuma. Em relação ao que você falou, a gravidade da doença no pulmão,
sem dúvida, é uma doença que acomete o pulmão de uma forma bastante importante, podendo ter, geralmente, múltiplas áreas pulmonares e chegando a acometer até 70%, 80%, até 90% das áreas pulmonares. Esses pacientes, eles precisam de suporte ventilatório prolongado e chegam a ficar em torno de 10 dias em suporte ventilatório. Precisam de um suporte ventilatório extremamente delicado, extremamente complexo, com especialistas, e tem uma grande chance também de sofrer infecções secundárias por bactérias. Pela grande destruição que o vírus causa no pulmão, é muito comum que depois esses pacientes desenvolvam infecções oportunistas ainda dentro do hospital. Legal, gente. Estou conversando com a doutora Suzana Lobo, ela é médica intensivista e presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Doutora Suzana, por conta aí dessa doença, a gente tem ouvido falar muito do ventilador, a ventilação mecânica. E muita gente pensa que é aquele oxigênio que só põe no nariz, na boca aqui. Não é isso, né? Eu queria que a senhora explicasse as peculiaridades dessa ventilação mecânica. Não, daqueles pacientes que entram no hospital, tá, os 15%, daqueles 20% do total de pacientes que ficam doentes, dos 20% que ficam no hospital, 15% podem ficar numa enfermaria, aí eles vão receber somente oxigênio. Eles vão estar em ventilação espontânea, respirando espontaneamente, mas podem receber um catéter no nariz, que vai dar um fluxo de oxigênio, ou uma máscara de oxigênio, ou até mesmo um aparelho que vai empurrar, mas o paciente ainda não está entubado. Ele pode empurrar o fluxo de oxigênio, o que a gente chama de ventilação não invasiva. Agora, 5% deles vão precisar ser entubados por grande desconforto respiratório, fome de ar e necessidade de oxigênio em altas concentrações. Então, nesses casos, eles são entubados e colocados num aparelho que vai controlar o nível de oxigênio e o nível de ar que precisa entrar e sair dos pulmões, de forma que o próprio volume que o paciente recebe não cause mais lesões. O que a gente chama de ventilações protetoras, que são extremamente importantes nesse paciente, uma vez que o vírus já causa bastante estrago. E essa ventilação mecânica não é algo simples, né? A pessoa fica desacordada. Como que é essa rotina de quem está nessa ventilação mecânica? O paciente ele é sedado, e primeiro ele recebe uma analgesia forte e uma sedação forte. Ele não pode interagir e brigar com o ventilador. Ele tem que estar muito confortável. O ventilador, enquanto ele estiver necessitando de ventilação mecânica e o pulmão não é capaz de fazer a troca adequada de oxigênio e gás carbono, esse ventilador deve ficar ligado e fazer o papel do pulmão até que o paciente melhore, quando então o sedativo é desligado e progressivamente esse paciente vai retomando a própria direção da sua respiração normal. Geralmente, esses pacientes também têm um desmame bastante difícil. É um paciente bem mais difícil pela gravidade da lesão pulmonar do que outros pacientes com lesões por pneumonias de outros vírus e bactérias em relação ao que nós tratávamos, ao que nós estávamos acostumados. Ontem eu estava assistindo uma entrevista, eu não me lembro o nome do médico, ele é do Hospital das Clínicas de São Paulo, e ele falou da peculiaridade e da formação dos médicos para lidar com os respiradores, os ventiladores. Ele até citou, olha, quem tiver sob os cuidados de um médico intensivista, especialista em ventilação, vai ter muito mais chance do que um médico ali que, por falta de um profissional adequado, foi improvisado na ventilação. É realmente um equipamento que precisa ter um treinamento, uma formação específica para manusear e operar esse equipamento, doutora? Sem dúvida nenhuma, Alexandre. A gente sabe que a formação em ventilação mecânica ela é longa
e leva muitos meses. O que acontece numa pandemia como essa? As UTIs do Brasil inteiro, elas têm que dobrar de tamanho, até triplicar de tamanho. Então, muitas vezes, o que acontece é que médicos não especialistas e que nem têm, muitas vezes, familiaridade com esses ventiladores mais complexos, eles são contratados e vão cuidar desses pacientes, né? Então, idealmente, o que se faz? Que haja sempre qualquer equipe que vai cuidar desses doentes graves, nesses planos de contingenciamento em que vai se aumentando o número de leitos de UTI, muitos outros médicos, claro, podem estar treinados, alguns já têm familiaridade com a ventilação mecânica, mas outros são treinados ali na hora da contratação. E é necessário, a gente está vendo no Rio de Janeiro o estado de colapso que entrou, né? Então, muitas vezes o intensivista liderando uma equipe maior de muitos outros médicos, os fisioterapeutas também têm um bom treinamento em suporte ventilatório e eles trabalham junto com os médicos. Eles são muito importantes também na beira do leito para a segurança da ventilação mecânica. A equipe de fisioterapia é de extrema importância, assim como a equipe de enfermagem. A equipe é multiprofissional, é multidisciplinar e os resultados bons da equipe dependem muito de uma equipe organizada, trabalhando em cima dos protocolos e discutindo caso a caso. Legal. Doutora Suzana Lobo, médica intensivista do Hospital de Base. Qual que é a situação da UTI do Hospital de Base hoje? Quantos ventiladores Rio Preto, o Hospital de Base, né, vamos dizer que é o hospital da senhora, tem? E se a senhora acha que a gente pode chegar num nível de colapso no sistema, como a gente tem visto em outras, Rio de Janeiro, como a senhora citou, próprio São Paulo, aí, com quase 90% das UTIs ocupadas? Alexandre, nós trabalhamos com um plano de contingenciamento em que a gente começou com 17 leitos. Hoje nós já temos 40 leitos abertos. Tá? E a cada 2, 3 semanas, se entrar numa situação muito crítica, nós temos possibilidade de estar abrindo mais 20 leitos para atender a região de Rio Preto, né? Chegando até cerca de 140 leitos. 70% desses leitos têm um ventilador, os outros têm outros tipos de suporte ventilatório que podem atender os pacientes que já saíram do ventilador ou estão em desmame. Tá? Então, a nossa capacidade de expansão, ela é grande, por enquanto. Então, não dá para saber. Nós esperamos que dentro da nossa curva, desse isolamento social, se as pessoas respeitarem o isolamento social, usarem máscara e tudo for feito de uma maneira organizada, né, baseada em ciência, eu tenho certeza que Rio Preto tem uma grande chance de ter melhores resultados do que o Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente viu tudo muito de última hora. A gente está trabalhando aqui praticamente desde janeiro na organização de várias equipes, né, de vários leitos extras. Então, foi um trabalho que começou sempre, como eu sempre digo, vamos pensar, vamos torcer para o melhor cenário, mas vamos nos preparar para o pior cenário possível. E eu acho que a gente se preparou em grande parte, embora temos problemas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Eu falei que para manter um paciente em ventilação mecânica, nós precisamos de sedativos fortes. No Rio de Janeiro, os sedativos acabaram. E como é que está a ventilação mecânica desses pacientes? Né? Nós já estamos com problemas no mundo inteiro, no Brasil, de falta de medicamentos. Está faltando medicamento para subir a pressão. Nós temos um bom estoque porque a gente se antecipou, mas se o número de pacientes for muito maior do que nós esperamos, nós também teremos problemas. Qual que é isso passou, acho que a gente não comentou, o prazo que uma pessoa dessa que está na UTI, em ventilação mecânica, qual o prazo médio que os pacientes têm ficado nessa situação? Em torno de 10 dias de ventilação mecânica. A média do Brasil é praticamente a média do mundo.
tá? As, 8 a 10 dias. A senhora acha que, com base nos números atuais, os dados que nós temos, 560 e poucos, só Rio Preto, né, da situação do HB, o maior hospital do interior aí da região, a gente, a partir de 1º de junho, tem condição de uma flexibilização do isolamento social? Eu acredito que sim, a gente sabe que isso depende do número de casos, se está crescendo o número de casos, mas a gente também depende do número de leitos de UTI que estão disponíveis para a população, né? Eu não sei exatamente, lembrando só que os leitos de terapia intensiva do hospital de base tem que servir toda uma região de 2 milhões de habitantes, né? Então, a gente tem que contar aí com esses, pelo menos, 50% de leitos vagos para pensar em começar a abrir. E é claro que a hora que chegar em níveis críticos, que isso é muito bem realizado aí pelo grupo que está organizando, isso pode se voltar atrás. Eu acho que os países mostraram isso, que muitas vezes a gente tem que agir, as medidas têm que ser feitas com segurança e baseada em dados, né? Quanto mais testar, quanto mais isolar, se a gente tiver leitos de UTI para atender a população e não deixar a população ficar sem leito, aí com todos esses dados na mão, é possível que isso ocorra muito mais rápido do que a gente espera até. Tá certo, gente. Doutora Suzana Lobo, médica intensivista do Hospital de Base. Doutora, para a gente finalizar, queria a opinião da senhora como intensivista e cuidando de pacientes graves em UTI, o uso da tal da cloroquina, hidroxicloroquina. A gente sabe que lá atrás alguns médicos lançaram mão aí até como uma última esperança de pacientes graves usar esse medicamento. Depois veio toda a polêmica, usa, não usa. Qual a opinião da senhora? A senhora já usou esse medicamento em pacientes graves? Usaria como uma última tentativa? E também essa decisão do presidente de adotar um novo protocolo aí para uso em pacientes leves e até como medida profilática. Não, Alexandre, eu não usaria, não recomendaria. Eu acho que hoje, quando começou-se a usar a hidroxicloroquina, foi baseado em 2 pequenos estudos, um estudo francês, um estudo chinês, que mostravam resultados. E até do que se pensava ser uma droga segura na época, e foi bastante utilizada. Mas o que aconteceu é que essa segurança foi rapidamente contestada e um dos melhores trabalhos foi, inclusive, um trabalho brasileiro que acendeu uma luz vermelha, mostrando que existiam eventos adversos cardiovasculares graves. Depois desse estudo, vieram vários outros, e agora nós temos estudos muito grandes, que são estudos observacionais, embora observacionais, estudos grandes e bem feitos do ponto de vista estatístico, com modelagens de scores de propensão que comparam grupos muito parecidos, e esses estudos sugerem que não só não diminui, como pode aumentar a mortalidade e aumenta, sim, o risco de arritmias cardíacas. E mesmo em pacientes menos graves, nós temos dados que sugerem o não uso. A própria OMS já interrompeu o estudo Solidariedade, que era um estudo importante, que envolvia vários países, né, e não recomenda. O próprio FDA acendeu uma luz de alerta. Eu acho que não há mais espaço para isso. O que vai salvar vidas não existe uma bala mágica, não existe um remédio mágico. O que existe realmente é um suporte cuidadoso, intensivo, com os melhores tratamentos que a gente pode dar hoje numa boa unidade de terapia intensiva ou numa boa enfermaria. Sem dúvida é isso que vai salvar mais vidas. Tá certo. Doutora Suzana Lobo, muito obrigado pelas suas informações, sua entrevista, seus esclarecimentos. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Agradeço, muito obrigado pela oportunidade
Boa tarde a todos. Obrigado, a doutora Suzana Margarete Agege Lobo. Ela é médica intensivista do Hospital de Base e presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, tem os nossos telefones aí, tem o nosso WhatsApp, é o 99163-7905 e o nosso telefone aqui da Câmara Municipal, 3214-7766. Daqui a pouquinho, a partir das 5 horas da tarde, tem a 15ª sessão ordinária de 2020 e nós temos as informações aí com a jornalista Thaís Machado. A Câmara de São José do Rio Preto realiza na próxima terça-feira, dia 26 de maio, a 15ª sessão ordinária de 2020. Os vereadores devem analisar 8 propostas, todas elas projetos de lei. As 2 primeiras matérias na pauta dos vereadores são do Executivo e tratam, respectivamente, da concessão de um imóvel público sob forma de concessão administrativa ao IEFA, Instituto Educacional Francisco de Assis. A outra matéria trata sobre o Código Sanitário da cidade. Ambas estão em segunda votação. Também em segunda discussão estão as propostas do vereador Paulo Paulera, presidente da Casa, que dá nova disciplina à atividade relativa aos serviços de transporte individual de passageiros em motocicletas, os chamados mototáxis. Já a proposta do coronel Jean Charles Serbeto institui no calendário oficial do município o Dia da Conscientização e Informação sobre Doenças Raras. E do vereador Pedro Roberto Gomes, o projeto que institui no calendário da cidade o evento denominado Dia da Tulipa Vermelha. Esse mesmo vereador declara de utilidade pública a Associação Rio Pretense Católica de Ensino. Esse texto será analisado em primeira votação. Fábio Marcondes propõe que ônibus e vans escolares, quando estiverem transportando alunos, possam trafegar pelos corredores destinados aos ônibus do transporte coletivo. E Jorge Menezes quer tornar obrigatório o fornecimento de kits de acessibilidade aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades da rede municipal de ensino. Estas 2 últimas matérias também em primeira discussão. A transmissão ao vivo da 15ª sessão ordinária tem início a partir das 5 horas da tarde, aqui pela TV Câmara. Também é transmitida pelo site www.riopreto.sp.leg.br e pela Rádio Educativa 106,7. Thaís Machado, para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, daqui a pouquinho, então, a 15ª sessão ordinária, e daqui a pouquinho a gente vai lá para o plenário, que já tem vereador lá, a gente vai falar ao vivo, mas antes, olha só, no final de semana aí, feriado prolongado, etc., as pessoas afrouxaram a quarentena para visitar uma plantação de girassol numa área rural aqui de Rio Preto, ali perto da Vila Azul, da porcada da Vila Azul. E na segunda-feira, no domingo, à tardezinha, a Guarda Municipal teve que intervir porque estava uma multidão lá, uma aglomeração, e sobre isso a gente vai conversar com o jornalista porta-voz da Guarda, o Guarda Municipal, Roger Assis. Ele está aqui no Skype comigo. Tudo certo, Roger? Tudo certo, Alexandre. Uma boa tarde. Ah, legal. Obrigado por nos atender. Queria que você falasse dessa ocorrência aí no Girassol, quantas pessoas estavam lá. Eu até recebi umas fotos, postei aí no meu Facebook, alertando o pessoal. Chegaram a me falar que tinha 500 carros e 2.000 pessoas ali vendo o girassol, é isso mesmo? Na verdade, a Guarda Municipal ela foi acionada nesse domingo, né, por causa da aglomeração das pessoas ali nessa plantação, que é numa área particular. No momento da nossa abordagem, haviam ali mais ou menos umas 200 pessoas. Em torno aí, nós acreditamos, pelo cálculo que fizemos, mais de 1.000 pessoas passaram pela plantação só no domingo. Mas acompanhando agora aí nas redes sociais, a gente vê que essa aglomeração não foi só no domingo, mas ela vinha acontecendo durante um tempo, né? Como as pessoas postavam nas redes sociais, outras pessoas ficaram curiosas, né, e quiseram também ir no local, causando aí aglomeração.
E qual que é a orientação da Guarda nesse sentido? Primeiro, porque não tem um decreto que proíbe, em tese, a pessoa de sair. Segundo, que é uma área particular. Como que a Guarda atua nesse caso? No caso aí do decreto estadual que proíbe a aglomeração, a Guarda Municipal ela trabalha com a orientação aqui em São José do Rio Preto. Por se tratar de uma área particular, nós pedimos que as pessoas se retirassem, até porque as pessoas cometiam, na verdade, 2 crimes ali, além do desrespeito ao decreto. Um, que era invasão de propriedade, porque era um terreno particular, e outro, o crime de furto também, porque algumas pessoas furtavam ali o girassol para levar para casa. Então, a Guarda foi até o local, fez a orientação e depois agora continua com o patrulhamento, porque muitas pessoas ainda continuam querendo visitar essa plantação. Ô Roger, a corporação entrou em contato com o proprietário, sabe quem é o proprietário, pediu alguma providência no sentido de cercar ali, porque a gente sabe que o girassol acho que se planta para renovar a terra ali, a silagem, né? Algo nesse sentido aí, entre safras. Vocês chegaram a conversar com o proprietário dessa área? Nós conversamos com o proprietário, desculpa, engasgou a voz aqui, enrolou a língua. Vamos lá. Conversamos com ele e, na verdade, a retirada desse girassol vai acontecer amanhã. Então, amanhã nós não teremos mais esse problema. Tá certo, gente. Tá aí, então, o girassol que viralizou no final de semana aí, todo mundo no girassol. Falar de outra ocorrência aí de destaque da Guarda esse final de semana foi a apreensão de vários carretéis de linha cortante, né? Além de ser proibido a linha, o pessoal empinando pipa forma aglomeração. Como é que foi essa ocorrência, Roger? Essa ocorrência foi da Guarda Civil Municipal, juntamente com a Polícia Militar. Contamos até com o helicóptero Águia para poder fazer uma operação ali no São Tomás, né? É um local onde as pessoas reclamam muito de aglomeração de pessoas soltando pipa com linhas cortantes. Nós fizemos a apreensão aí de 35 carretéis. Entre os participantes, que a gente acha que é somente as crianças ou adolescentes, né? Mas é só andar na cidade, na verdade, tem muitos adultos e jovens que praticam a brincadeira utilizando o cerol e eles vão com seus veículos. Dentre esses veículos, 6 veículos foram apreendidos, levados ao pátio do Detran por irregularidades ali na documentação. Havendo também ali uma moto que ela era proveniente de leilão, o que é proibido por lei andar com esse tipo de veículo. Então, além dos carretéis, a apreensão desses veículos. Ô Roger, essa operação ela foi planejada ou foi uma denúncia da hora? Eu falo porque eu tenho recebido bastante mensagem aqui, a gente põe o WhatsApp aqui do programa, pessoal falando muito de empinar pipa na Zona Norte. Tem algum trabalho nesse sentido? Existe um trabalho nesse sentido. Normalmente, as operações elas são feitas no mês de agosto, que é o mês onde o vento é mais forte e a prática é mais comum, e seria o mês das férias, né? Mas as férias foram antecipadas aí, devido à Covid-19, e as pessoas estando mais em casa, enfim, agora já começaram a soltar pipas. Então, essas operações, elas foram antecipadas também. Então, nós vamos realizar em toda a cidade esse tipo de ação. A gente não divulga o dia, local, exatamente para ter o elemento surpresa, né? De chegar e poder fazer ali o serviço. Maravilha. Vamos lembrar, quem quiser fazer denúncia para a Guarda, não só de aglomeração, mas de pipa, cortante, etc. Enfim, é o telefone 153, a Guarda Municipal. Só para a gente terminar, Roger, lembrar aí a corporação, acho que hoje fazendo 14 anos a Guarda Municipal de Rio Preto, é isso? Exatamente, 14 anos servindo e protegendo a população riopretense, né? Hoje a gente comemora os 14 anos da Guarda, mas esse mês é um mês muito significativo para a gente. Além do nosso aniversário, a gente comemora a entrada dos primeiros guardas, que foi aí no dia 26, por isso que a gente comemora hoje o início da Guarda Municipal, mas as outras turmas de guarda, que nós somos em 3 turmas, a outra turma, por exemplo, a segunda foi no dia 25, um dia antes, ontem. E a última turma, a terceira turma, foi no dia 18 de maio. Então, a gente comemora um aniversário bacana nesse período aí, é momento de festa, de estar ao lado da população. A gente está aqui para servir, proteger, estar ao lado da população para aquilo que ela precisar.
Tá certo, tá aí. Então, maio é o mês da Guarda Municipal. Parabéns à Guarda pelo trabalho e a Guarda que vem evoluindo. Melhorou muita coisa, né, Roger? De 14 anos para cá, a gente vê uma Guarda hoje bem mais equipada, mais profissional. Com certeza, bem mais estruturada. Eu trabalho com a parte de comunicação aqui e nós vamos vendo as fotos, né, dos primeiros guardas, as viaturas, então a sede onde nós ficávamos, tudo melhorou, graças a Deus. E a intenção agora, que nós somos uma guarda adolescente, né? Mas é crescer mais e tornar uma guarda muito melhor e muito mais atuante na cidade de São José do Rio Preto. Maravilha, obrigado ao Roger, parabéns à Guarda aí, realmente tem uns guardas aí de moto aí, parece até o Robocop andando, cheio de equipamento. Parabéns aí à Guarda. Obrigado, Roger. Bom, como eu disse, gente, Quer falar, Roger? Desculpa, cortei o Roger aí. Valeu, até mais. Obrigado, parabéns, viu? Tá aí, então, o Roger Assis, o porta-voz, ele que é jornalista, colega nosso e é guarda municipal concursado também. Parabéns à Guarda. Bom, como eu disse, daqui a pouquinho, então, às 5 horas da tarde, nós temos sessão ordinária e eu vou lá no plenário agora, que tem o vereador Pedro Roberto. Tá com a Vivian Lima, é isso? Vamos ver? Pedro Roberto, tudo Olá, bem, boa Pedro? tarde. Acho que o Pedro está sem retorno tarde, aí, por isso que... Alexandre. Um problema. Hoje na sessão nós temos 2 projetos que vai à votação, né? Um que estabelece um mês de conscientização à doença de Parkinson. É uma parceria aqui com o movimento Vibrar com Parkinson em Rio Preto. Inclusive a TV Câmara já fez um evento, né, com esse setor. É um projeto que visa divulgar essa questão para a sociedade, né, no sentido de que as pessoas saibam o que é a doença de Parkinson e também para despertar na comunidade da área da saúde o interesse por essa questão. Até profissionais da área da saúde desconhecem muitas vezes essa doença, não é? E a ideia também é levar informação para as pessoas, para a família das pessoas acometidas com Parkinson e também evitar que pessoas que são acometidas, né, como aconteceu no passado recente, demorem para ser diagnosticados. Então, à medida que a gente divulga os sintomas, né, da doença de Parkinson, isso serve de prevenção também para pessoas que supostamente tenham esse diagnóstico, né, que apareça essa situação, possam ser diagnosticadas com antecedência, né? Esse é um dos projetos. O outro projeto declara de utilidade pública a Associação Rio Pretense Católica de Ensino. É uma associação em Rio Preto que tem um viés voltado, né, para a questão do ensino. Então, é um projeto importante também. Além disso, eu tenho uma emenda no projeto do Código Sanitário do município. É uma lei importante, um projeto importante que vai ser votado hoje, que determina as ações, as vigilâncias à saúde do trabalhador, a ambiental também, a epidemiológica e a vigilância sanitária. Nesse projeto tinha um artigo que revogava uma lei de minha autoria, o Programa de Saúde do Trabalhador, lá de 2002. Seria um prejuízo para Rio Preto, porque ele dá condições de manter o CEREST, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que tem uma equipe de profissionais que visa reduzir e controlar os riscos nos ambientes de trabalho, prevenindo assim acidentes e doenças ocupacionais com a população trabalhadora. É isso, a gente espera todo sucesso nessa sessão, né, e que dê tudo certo. Tá certo. Eu não sei se o Pedro está me ouvindo. Se ele estiver me ouvindo, eu vou perguntar. Ele se reuniu com comerciantes do calçadão para o pessoal pedindo aí uma ajuda da Câmara na questão do comércio. Dá para falar alguma coisa? O Pedro me ouve? Não sei se ele está com retorno lá embaixo. Então, a gente, eu estou sempre disposto a ouvir as pessoas. Fui chamado para essa reunião no calçadão. Os comerciantes estavam reclamando, né, das condições que eles estão trabalhando. O que eles queriam, na verdade, naquele momento, não é a abertura total do comércio. Eles querem uma condição de trabalho, que seja a mínima condição, de forma responsável, com o regramento do espaço, para que as pessoas possam ir lá buscar a mercadoria, né? Porque o acesso ali também é restrito em função
de não poder estacionar nas ruas do calçadão. Eu levei isso para o governo, fiz uma reunião com a vigilância também, né? E estamos aguardando aí para que o governo crie condições adequadas para que eles trabalhem, possam ter a renda, né, para o sustento aí das suas famílias. Tá certo, gente. Está aí o vereador Pedro Roberto, a quem eu agradeço aí pelas informações, pela entrevista. Daqui a pouquinho a gente volta no plenário para ver se tem novidades por lá. E olha só, gente, o Lar São Vicente de Paulo está precisando de doações aí, máscaras, insumos, etc. E outras entidades também. A gente tem mais um boletim aí da Mariana Dyer com essas informações aí para quem quiser ajudar o Lar São Vicente de Paulo. Vamos conferir. O frio chegou a Rio Preto e muitas pessoas precisam de ajuda neste momento. O Lar São Vicente de Paulo pede doações de toucas de frio e toalhas de banho para os idosos atendidos no local. As doações podem ser levadas pessoalmente à Rua Fernão Dias Paz Leme, número 414, no bairro Maceno. Ou você pode entrar em contato pelo telefone para mais informações. E o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Rio Preto deu início à campanha do Agasalho 2020 com o tema Mais Coração, Menos Frio. O objetivo é coletar doações de roupas, sapatos, cobertores e peças de inverno que sejam novas ou estejam em bom estado. As peças serão distribuídas para entidades assistenciais da cidade, pessoas de baixa renda e a população em situação de rua. A coleta termina no dia 31 de julho e neste ano as doações serão recebidas na sede do Fundo Social, Rua Pedro Amaral, número 3578, na Vila Ercília. A coordenação pede que as roupas usadas devem ser entregues limpas e já embaladas. E serão separadas por masculino, feminino e infantil. Então, é pedido que já seja feita essa separação antes da doação. Mais informações sobre as campanhas realizadas na cidade ao longo da nossa programação. Mariana Dyer para a TV Câmara. Tá, então, gente, quem puder ajudar o Fundo Social, a campanha do agasalho e também o Lar São Vicente de Paulo, que atende aí pessoas em vulnerabilidade, pessoas em situação de rua. E não foi um friozinho que veio, não. O frio que fez esse final de semana foi de trincar o osso e parece que vai até o final de semana, pelo menos, esse frio aí, essa frente fria que atingiu o país todo, principalmente o sudeste aqui, e a região sul, o frio que deve durar agora, entrando o inverno, etc. Só para registrar também, evitar, eu vi hoje a Andréia Negri falando na live da manhã, que apesar do frio, não fique em ambientes fechados, deixa sempre uma janela aberta para entrar, respirar o ar, circular o ar, porque senão facilita demais aí a transmissão do coronavírus, esse vírus que está mudando todo o mundo aí, abalando o mundo. Legal, a gente vai terminar aqui o informativo, porque daqui a pouquinho vai começar a sessão, só para registrar. Amanhã, a partir das 5 horas da tarde, tem a audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde. Vai ter transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. A audiência vai ser por meio das lives aí, que já se consolidaram, né? A Prefeitura vai disponibilizar o link e a gente transmite aqui pela TV Câmara a prestação de contas da saúde, deve trazer todas as informações aí das ações da saúde no município nesse período de pandemia. E também cedo, logo às 10 horas da manhã, tem a coletiva da Secretaria da Saúde e, na sequência, o nosso informativo Coronavírus da TV Câmara, que termina agora. E o programa de hoje contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Eduardo Farias, controle mestre o Fernando César, GC e produção Renato Foque, Mariana Dyer e Vivian Lima, e do operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando que o momento é seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, saindo só para serviços essenciais. Então a gente volta amanhã
quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, com a coletiva da saúde, na sequência o informativo e, na sequência agora, você confere a 15ª sessão ordinária de 2020, tudo ao vivo aqui pela TV Câmara. Até mais.